Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas, continuando a nossa jornada de análise de questões que caíram em primeira fase da OAB na matéria de Direito Tributário. Hoje, nesse bloco, escolhi o 18º Exame de Ordem Unificado, como sempre organizado pela banca Fundação Getúlio Vargas, FGV, que ocorreu no ano de 2015 e peguei a prova tipo 1, que é a prova de cor branca, para a gente analisar as questões que caíram em primeira fase de direito tributário. Lembrando que antigamente só caíam 4 questões em primeira fase de direito tributário, mas atualmente caem 5 questões em direito tributário. Estou gravando o vídeo em 2023, mas estou analisando vários exames, inclusive anteriores, desde 2023, 2022, 2021, 19, 18, até chegar, inclusive, agora em 2015. Então, estou analisando várias questões, analisando vários temas que foram abordados em primeira fase em direito tributário no exame da OAB. Pessoal, eu vou insistir até o final com algo que eu vou sempre repetir aqui no canal. Façam questões. Isso vai lembrar a matéria que nós já tratamos aqui no canal, isso vai lembrar aquilo que nós já estudamos no canal, isso inclusive vai treinar o nosso conhecimento para que a gente esteja preparado aí para a primeira fase da OAB, quem vai prestar agora esse domingo, dia 19 de novembro de 2023, o 39º exame de ordem. Então eu estou analisando desde os exames mais recentes, 38º, 37º, que caíram nesse ano de 2023, 36º, 5º, 4º, 3º, 2º, 1º, até chegar ao que nós estamos hoje no 18º exame de ordem da OAB, que caiu em 2015. Quanto mais questões vocês fizerem, quanto mais treinarem, melhor vocês vão estar para a primeira fase. E isso vai nos ajudar a lembrar de alguns conceitos que nós já tratamos aqui no canal. E se tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários e aí eu vou esclarecendo vocês sobre as dúvidas que forem surgindo, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo, então, de questões de primeira fase de direito tributário? Vamos lá, então, começar com a questão, foram dos blocos de questões de 25 a 28. A primeira questão, então, é a questão 25. A nossa primeira questão aí do bloco de direito tributário, dessas questões que caíram em primeira fase. Vamos analisar a questão 25, 26, 27 e 28 do 18º exame de ordem nesse bloco. Vamos lá, então, pessoal. A questão 25 diz o seguinte: a União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia as tarefas de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Então, nós temos aqui uma coisa. A União é um ente público competente que exerce a sua competência tributária de legislar sobre um determinado tributo. E ela está delegando a uma autarquia não a competência, mas a capacidade tributária ativa. Lembra que nós já estudamos aqui no canal a diferença básica entre competência tributária e capacidade tributária ativa. A autarquia está exercendo a capacidade tributária ativa em nome da União de fiscalizar e arrecadar o tributo, de cuidar das obrigações acessórias e da obrigação principal de arrecadação do dinheiro, do valor a ser pago pelo tributo. Então, a autarquia, ela não está exercendo a competência tributária, ela está exercendo a capacidade tributária ativa de fazer os atos de fiscalização e arrecadação tributária deste tributo federal. Ok, esse é o cenário da questão. Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta. Questão A diz o seguinte: a capacidade tributária ativa, realizar atos de fiscalização e arrecadação, é delegável? Positivo, é verdade. A capacidade tributária ativa é delegável. O que não é delegável é a competência tributária. Pessoal, nós já falamos isso aqui inúmeras vezes e a questão perguntou isso aqui. Então, a questão A está correta. Vamos analisar as outras questões para ver se a A realmente é a correta aqui para a gente assinalar. Tudo bem? Questão B, vamos lá. Trata-se do caso de delegação de competência tributária da União? Errado. Competência tributária é uma coisa, capacidade tributária ativa é outra história. Competência tributária é indelegável, capacidade tributária ativa é delegável. Competência tributária, que é a possibilidade de legislar sobre uma determinada matéria tributária, a União não pode delegar, porque a Constituição dá à União essa competência, mas a União não pode transferir essa competência para outro ente, seja ele um outro ente federativo ou um outro ente da administração pública indireta, como autarquias ou fundações
públicas. Então, a União, ela não está delegando a competência, ela está delegando a capacidade tributária ativa. Então, a questão B está completamente errada e é, inclusive, contrário do que diz a questão A. Questão C diz o seguinte: não é possível que a União revogue a qualquer tempo e por ato unilateral a atribuição que conferiu a tal autarquia. Também errado. A União, ela vai delegar a capacidade tributária ativa para a autarquia, mas isso não gera direito adquirido. A autarquia vai exercer essa função de fiscalização e arrecadação em nome da União. Mas a União pode revogar este ato de delegação da capacidade tributária ativa que ela deu à autarquia? Ela pode revogar esse ato e pedir que a sua que sua capacidade tributária ativa volte para ela? Sim, é possível. Então, por ato administrativo, a União vai delegar não a competência, ela vai delegar a capacidade tributária ativa de fiscalizar e arrecadar aquele tributo federal. Ela delega a capacidade tributária ativa à autarquia. Mas, assim como ela delega, ela pode revogar esta concessão? Ela pode. Por ato administrativo, ela pode. Então, a questão C está errada, porque não gera direito adquirido. A autarquia está exercendo algo em nome da União. E, ao mesmo tempo que ela está exercendo em nome da União, a qualquer momento a autarquia pode perder essa possibilidade. Então, por isso que a União ela pode revogar a qualquer tempo esta delegação da capacidade tributária ativa à autarquia. Então, nesse caso, a questão C está incorreta. Questão D. Em eventual discussão judicial proposta por um contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo em dobro para recorrer? Errado. Porque, pessoal, é o seguinte: para a Fazenda Pública, existe um prazo maior para recorrer. Seja essa Fazenda Pública exercida pelo próprio ente competente ou por aquele que exerce a capacidade tributária ativa. Quando o nome da lei diz Fazenda Pública, ele envolve não apenas o ente competente, mas também aquele que exerce em nome deste ente a capacidade tributária ativa. Então, a autarquia passa a ser o ente fiscal em nome da União. Então, aquela previsão prevista em lei, inclusive na Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, ela também prevê a possibilidade de dobrar o prazo de recurso em favor da Fazenda Pública. Então, a autarquia acaba, nesse caso, exercendo essa função de órgão fazendário, de órgão da Fazenda Pública. Então, a autarquia, em nome da União, está exercendo esta capacidade tributária ativa e, portanto, ela é beneficiada pelo que está previsto em lei. Então, o prazo dobrado para recurso ou para qualquer ato no âmbito processual, ela é beneficiada. Então, a questão D está errada, porque a autarquia está agindo em nome da União. Então, este prazo dobrado que é concedido para a Fazenda Pública, em benefício da Fazenda Pública, a autarquia acaba se beneficiando com esse prazo. Então, a questão correta aqui que sobrou para nós, pessoal, é a questão A, como nós já havíamos analisado anteriormente. A capacidade tributária ativa, que consiste em realizar atos de fiscalização e arrecadação, é delegável. O que não é delegável é a competência. A competência, que é a possibilidade de legislar sobre matéria tributária, aí realmente não é delegável. Mas a capacidade tributária ativa é. Então, o que nos sobra aqui é a questão A, segundo o gabarito oficial do 18º exame. Tudo bem? Então, questão A, fazendo uma pergunta, pessoal, está na cara e nós já tratamos sobre isso várias vezes, a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Competência para legislar sobre matéria de um determinado tributo. E isso a União não pode delegar. O que ela delega é a sua capacidade tributária ativa de fiscalizar e arrecadar este tributo, que é de sua competência. Ela delega não a competência, mas ela delega a capacidade tributária ativa a quem ela quiser, seja uma pessoa jurídica de direito privado ou de direito público. Então, a questão que sobra para nós é a questão A. Tudo bem? Questão 25, alternativa A. Questão 26. Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais, sujeito à incidência de ISS, Imposto sobre Serviço, deixou de recolher o tributo incidente sobre fato gerador consumado em janeiro de 2013, quando a alíquota de ISS era de 5% sobre o total oferido pelos serviços prestados, e a multa pelo inadimplemento do tributo era de 25% sobre o ISS devido e não recolhido. No dia 30 de agosto de 2013, no mesmo ano, só que meses depois, o município credor aprovou a lei que, primeiro,
reduziu para 2% a alíquota de ISS sobre a atividade de manutenção e reparo de instrumentos musicais, então de 5% passou para 2%. E a B diz o seguinte: a redução à multa pelo inadimplemento do imposto incidente sobre a mesma atividade, que passou a ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Para um pouco aqui. Olha só o que aconteceu. O Antônio, que é o contribuinte, ele está devendo ISS e mais multa. E na época que ele está devendo, na época em que o fato gerador foi consumado, em janeiro de 2013, a alíquota de ISS era 5% e a multa era de 25% sobre o valor do imposto. Agora houve um benefício, porque depois desse tempo, em agosto de 2013, o município emite uma nova lei que vai revogar essa lei anterior, trazendo uma alíquota menor de ISS, que é de 2%, e uma multa, inclusive, menor, que em vez de 25% será de 10% apenas sobre o valor. Então, houve um benefício aqui. Já fiquem atentos. Uma lei posterior que traz maior benefício, seja do valor do tributo ou do valor da multa. Ok. Em fevereiro de 2014, continuando aqui a leitura, em fevereiro de 2014, o município X promoveu o lançamento do imposto, exigindo do contribuinte um montante de R$ 25 mil, sendo R$ 20 mil de imposto e 5% sobre R$ 400 mil valor de serviço prestado e R$ 5 mil a título de multa pela falta de pagamento, 25% do imposto devido. Então, o município está cobrando o que na época ele cobrava, que era uma multa com uma alíquota de 25% e não agora de 10%. Então, o município está cobrando a mais, ele está cobrando aquilo que antes era previsto e não o que agora é aplicado pela lei. Já que o fato gerador, na época, tinha como uma lei anterior, uma lei que tinha uma alíquota de ISS maior e uma alíquota de multa maior também. E diante desse cenário, qual que é a alternativa correta? Alternativa A. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa? Será que está correto? Questão B. O lançamento está incorreto tanto em relação ao imposto, que deveria observar a nova alíquota de 2%, quanto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Questão C. O lançamento está correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto, que deveria observar a nova alíquota de 2%. Questão D. O lançamento está correto em relação ao imposto, mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Pessoal, olha a pegadinha que temos aqui e nós já analisamos essa possibilidade em uma outra questão de primeira fase. Pessoal, qual que é a regra geral do direito tributário? O princípio da legalidade tributária e o princípio da irretroatividade da lei tributária. O que isso significa? Surgindo uma lei posterior que vai trazer talvez até um benefício ao contribuinte, essa lei só vai ter efeitos para frente. Ela não retroage como regra geral. Como regra geral, uma lei mais benéfica, ela não vai retroagir, a não ser em caso de penalidade. E o que é a multa? Uma penalidade pecuniária. Então, qual que é o cenário que nós temos aqui? A nova lei de ISS, ela traz uma alíquota menor de multa. De 25% passou para ser de 10%. Houve uma melhora. Então, nesse caso, essa lei que trouxe uma alíquota de 25% para 10% de multa que incide sobre a base de cálculo de ISS, essa lei pode retroagir? Sim, ela pode, porque é uma exceção trazida pelo Código Tributário Nacional, apenas em caso de infração tributária. E a multa é um exemplo disso, porque a multa é uma penalidade pecuniária. Então, nesse caso, a lei tributária posterior, que traz uma alíquota melhor de multa, mais benéfica, de 25% passou para ser de 10%, então, em relação à multa, vai retroagir. A alíquota não poderia ter sido de 25%. O município errou. Ele deveria ter lançado com a alíquota de 10%, porque o CTN prevê que, surgindo uma lei posterior que seja mais benéfica ao contribuinte devedor, essa lei vai retroagir. Com relação à multa, não com relação ao imposto. Porque com relação ao imposto, lembra que o imposto, assim como todo tributo, não é penalidade pecuniária. E se não é penalidade pecuniária, o tributo, a exemplo do imposto, então o que vai incidir é o que havia naquela época. Aí sim, nesse caso o município agiu certo. A alíquota que vai aplicar é a alíquota que havia naquela época, que era de 5%.
e não a alíquota atual que virou de 2%. Então, a alíquota que se aplica ao imposto era a da época do fato gerador. Mas, para a relação de multa, que é uma penalidade pecuniária, que é uma penalidade que envolve uma infração tributária, aí, nesse caso, tem que se aplicar a alíquota mais benéfica ao contribuinte. O que nos leva ao gabarito, que é a questão de dado. O lançamento está correto em relação ao imposto, mas, contudo, entretanto, todavia, incorreto em relação à multa. Porque multa não é tributo, multa é penalidade pecuniária. Totalmente diferente. Nesse caso, se surge uma lei posterior, mais benéfica ao contribuinte devedor, em caso de infração tributária, ela vai retroagir. E de 10 e de 25 deveria ter se aplicado a alíquota nova de 10%, que deveria ter sido de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Com relação ao tributo, está certo. A alíquota será de 5%, que era a alíquota prevista na lei anterior, na época da prática do fato gerador, que era janeiro de 2013. Mas a nova lei de agosto de 2013 trouxe uma alíquota nova de ISS, só que ela não se aplica para o fato anterior, só para frente. Mas ela trouxe uma alíquota nova para a multa, de 25% para 10%. Então ela retroage, mesmo para fatos geradores anteriores à promulgação dessa lei. É uma exceção à irretroatividade tributária e é uma exceção também à anterioridade e à legalidade. Então ela retroage em caso de infração. E em vez de ser de 25%, passa a ser de 10% a aplicação, porque multa é penalidade, não é tributo. Tudo bem? Então, só em caso, pessoal, apenas, e gravem isso, deixem bem claro isso na anotação de vocês, apenas em caso de infração tributária é que se aplica a lei mais benéfica, aí ela retroage. Apenas em caso de infração tributária, mas não para a regra geral do direito tributário envolvendo tributos em si. Aí, nesse caso, só se aplica a lei da época do fato gerador. Para tributo, se aplica a lei da época do fato gerador. Para multa, para infração pecuniária, para penalidades tributárias, aí se aplica a lei posterior, se ela for mais benéfica ao contribuinte, como é nesse caso. Então, a questão correta é a questão D. O lançamento está correto em relação ao ISS, ao imposto, mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Alternativa D de dado. Tudo bem? Questão 27. Vamos lá, pessoal. A Presidência da República, por meio do Decreto 123, de 1º de janeiro de 2015, aprovou novas alíquotas para o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, dentro das balizas fiadas na lei tributária, a saber, cigarro terá uma alíquota de 10%, vestuário terá uma alíquota de... cigarro terá uma alíquota de 100%, muito alta, vestuário terá uma alíquota de 10% e o macarrão terá uma alíquota zero. Sobre essa hipótese, é possível afirmar que: alternativa A, o referido decreto é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da legalidade. B, o referido decreto é inconstitucional, uma vez que viola o princípio do não confisco. Alternativa C, as alíquotas são diferenciadas em razão da progressividade do IPI? Ou alternativa D, as alíquotas são diferenciadas em razão do princípio da seletividade do IPI? Pessoal, eu tenho uma aula aqui de IPI que nós já analisamos aqui no canal, que eu acho que é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Dê uma olhada, a aula que eu falei de regra matriz de incidência tributária sobre o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, um imposto extrafiscal e de competência da União. Pessoal, lembra que eu falei para vocês de uma característica típica do IPI? É o princípio da seletividade. O que isso significa? Para produtos mais essenciais, ele vai ter uma alíquota diferenciada, mais benéfica ou até uma alíquota zero. Então, por exemplo, produtos da cesta básica, produtos que são essenciais para a sobrevivência, para a subsistência das pessoas, em especial até de pessoas de baixa renda. O macarrão, o óleo, o açúcar, o café, o arroz, o feijão, são produtos que são essenciais para a sobrevivência, para a subsistência de uma pessoa. Aí, claro que para esses produtos a alíquota será muito menor do que, por exemplo, para produtos importados. Um vinho não é um produto essencial. Um chocolate importado da Suíça não é um produto essencial. Então, ele vai ter uma alíquota de IPI maior do que tem os produtos, por exemplo, da cesta básica.
Agora, se você fala de produtos nocivos à saúde, como é o caso do cigarro ou o álcool, aí vai ter uma alíquota mais alta ainda, inclusive para desestimular o consumo desses produtos. E para estimular e tornar mais acessível os produtos que são considerados essenciais para a saúde e a subsistência, como os produtos que fazem parte da cesta básica. Listou aqui o macarrão, açúcar, também o óleo, o arroz, o feijão. Então, esses são produtos que são de extrema necessidade e que não são tão supérfluos quanto o vestuário e muito menos do que o cigarro, que inclusive é nocivo. Então, quanto mais nocivo é o produto e quanto mais supérfluo é o produto, maior será a alíquota de IPI. E quanto menos supérfluo e mais essencial é o produto, menor será a alíquota de IPI, podendo até ter uma alíquota zero para que o produto seja mais barato e mais acessível, em especial para as pessoas que têm menos condição financeira. Então, a seletividade, o princípio da seletividade é um princípio característico do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o que nos leva à questão de dado. As alíquotas são diferenciadas em razão do princípio da seletividade do IPI. Gente, eu falei isso na aula várias vezes quando eu tratei com vocês sobre matéria de IPI, hein? Quando a gente analisou a regra matriz de incidência tributária, a RMIT, de todos os impostos, a exemplo dos impostos federais previstos no artigo 153 da Constituição, lá está o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E o IPI, ele tem esse diferencial, que é o princípio da seletividade. Quanto mais essencial é o produto, menor será a sua alíquota. E quanto menos essencial, ou até quanto mais nocivo for à saúde esse produto, a exemplo do cigarro, assim como o álcool também, aí será maior a aplicação da alíquota de IPI para desestimular o consumo de um determinado produto e estimular produtos que são essenciais e vitais para a sobrevivência das pessoas, a exemplo dos produtos da cesta básica. Então, por conta dessa seletividade que já é prevista na Constituição, a exemplo do artigo 153, dos impostos federais, lá está o IPI, então a seletividade é uma característica do IPI. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. As alíquotas são diferenciadas em razão do princípio da seletividade do IPI. Então, essa é a alternativa correta, o gabarito oficial do nosso exame de ordem aqui que estamos analisando. Tudo bem? Última questão aqui, pessoal. Estamos fazendo, inclusive, aqui, pessoal, por isso que eu gosto de analisar questões com vocês, pessoal, porque a gente faz revisão de temas que nós já abordamos aqui no canal, revisão de temas que nós já estudamos aqui, por isso que é essencial, é fundamental que vocês façam questões para a gente revisar aquilo que nós já tratamos em questões anteriores e em aulas anteriores. Tudo bem? Vamos, então, para a questão 28, nossa última questão do bloco de tributário. Vamos lá. Prefeito de um determinado município resolveu conceder isenção de IPTU por 10 anos a proprietários de imóveis que sejam portadores de deficiência e que realizem investimentos nas condições de acessibilidade de suas propriedades. Vou repetir novamente essa parte. O prefeito de um determinado município resolveu conceder isenção de IPTU, ele concede por meio de lei, e ele concedeu por 10 anos, a proprietários de imóveis que sejam portadores de deficiência e que realizem investimentos nas condições de acessibilidade de suas propriedades. Ok. Com base na situação apresentada, assinale a alternativa correta. Alternativa A. É possível que o município institua a isenção por meio de decreto? Não. Isenção é instituída por meio de lei, acabei de dizer. Isenção não é instituída por ato administrativo, diferente da anistia. Isenção é diferente de anistia, nós já, inclusive, tratamos disso. Pessoal, isenção é concedido por lei. Alternativa B. Tal isenção constitui caso de suspensão da exigibilidade daqueles créditos tributários? Isenção é caso de suspensão da exigibilidade? Errado. Nós já tratamos os exemplos de suspensão, né, que é o famoso modere copa. Moratória, depósito do valor, integral em fase de execução fiscal, recurso administrativo, parcelamento. Está lá no CTN, as hipóteses que nós estudamos de suspensão do crédito. E a isenção não é uma delas, porque tem que estar previsto naquele artigo do CTN. As hipóteses de suspensão do crédito tributário e a isenção não é uma dessas hipóteses. Então, alternativa B está errada. Alternativa C. Somente por meio de lei específica municipal pode ser concedida isenção de IPTU?
Está mais correta a questão C. Vamos ler a D para ter certeza. A questão D diz o seguinte: a isenção concedida em função de determinadas condições, como é o caso, pode ser revogada a qualquer tempo, não porque ela é concedida por lei, não por ato administrativo. Se ela fosse concedida por ato administrativo, exemplo da anistia, que não gera direito adquirido, como ela é concedida por ato administrativo, a anistia, aí ela poderia ser revogada a qualquer tempo. O ato administrativo pode ser revogado a qualquer tempo por conta daquele princípio da autotutela dos atos administrativos. Então, a autoridade administrativa, quando ela concede uma concessão ou concede uma anistia de dívidas tributárias, ao mesmo tempo que ela concedeu, ela pode revogar, porque isso não gera direito adquirido. Ato administrativo não gera direito adquirido. Então, a anistia, que é concedida por ato administrativo, ela poderia ser revogada a qualquer tempo. Já a isenção, não. A isenção é concedida por lei e não por ato administrativo. Então, ela não pode ser revogada por qualquer tempo. Ela é concedida de maneira taxativa por lei específica. No caso aqui, pelo município, porque estamos falando de IPTU, que é o Imposto Municipal. O que nos resta dizer que a alternativa correta, inclusive segundo o gabarito oficial do nosso 18º exame, é a alternativa C de casa. Somente por meio de lei específica municipal pode ser concedida isenção de IPTU. Então, apenas por lei se concede isenção, diferente da anistia, que é concedida por ato administrativo. Ato administrativo não gera direito adquirido, aí pode ser revogado a qualquer tempo. Mas nós não estamos falando de anistia aqui, nós estamos falando de isenção. E isenção é concedida por lei, e a lei ela permanece. A lei não pode ser revogada por ato administrativo, até porque a lei está acima do ato administrativo. Então, no caso, somente por meio de lei específica municipal pode ser concedida isenção de IPTU. Tudo bem? Já que o IPTU é de competência dos municípios e também do Distrito Federal. Ok, pessoal? Alternativa correta, alternativa C de casa para a questão 28. Pessoal, espero ter ficado claro as minhas explicações aqui. Se ficaram dúvidas, deixem aqui nos comentários. Peço que curtam os vídeos, né? Peço que curtam não só esse vídeo, mas os outros vídeos. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Me ajudem a fazer com que esse canal cresça e atinja o maior número possível de pessoas para que o conhecimento para a OAB de Direito Tributário chegue a todo mundo. Tudo bem? E, pessoal, vou tirar aqui dos slides. Quem quiser esse material de PowerPoint, eu posso compartilhar com vocês. Só me passe o e-mail de vocês aqui nos comentários e eu repasso para vocês estes slides, não somente dessa aula, mas das aulas anteriores que estamos tratando aqui no canal. Tudo bem? Bons estudos a todos, pessoal. Fico à disposição no que for necessário e até a próxima. Tchau, tchau!